Hey Isaac, daqui a Sophie, vai ser CVP Electric B2C para o mandato 2021 e chegamos então ao nosso último vídeo do NEC, onde vamos falar um bocadinho sobre a otimização das nossas taxas de conversão. Ao longo deste vídeo, vou dar-vos um bocadinho de insights sobre o porquê de às vezes as nossas taxas de conversão não chegarem a um número ótimo e também qual é que é o vosso papel enquanto B2C em termos de aumentar então estas taxas para garantir que nós vamos entregar experiências de qualidade aos nossos CPs. E queria só fazer a pequena anotação de que trabalhar em taxas de conversão não é somente o papel de um Customer Flow Hacker. Se o vosso LC não tiver um Customer Flow Hacker, então tem de ser vocês enquanto B2C Managers, mais o vosso VP a analisarem estas taxas e a garantirem que trabalham em conjunto em BCXP para o aumento destas taxas. Portanto, em termos do que é uma taxa de conversão, como já foi explicado anteriormente, a taxa de conversão é a percentagem de pessoas que passa para uma fase seguinte, tendo em conta a nossa Customer Journey. E vocês já sabem que a nossa Customer Journey transmite-se através do Customer Flow. Portanto, tudo o que nós fazemos em termos de taxas de conversão é garantir efetivamente que a pessoa passa de Sign Up para Apply, de Apply para Accepted, Accepted para Approval, and so on, and so on. E por isso mesmo, vocês têm de estar constantemente a fazer uma pesquisa para perceber exatamente o porquê das pessoas não passarem para a fase seguinte. Mais importante do que perceberem o que faz as pessoas passarem para a fase seguinte é perceber o porquê delas não passarem, porque assim vocês podem trabalhar em corner em estratégias para garantir que isso efetivamente não é um problema no futuro. Portanto, ao longo do vídeo vou-vos apresentar algumas coisas que costumam acontecer e algumas razões pelas quais os EPs não passam para a fase seguinte, se bem que vocês têm de analisar dentro do vosso escritório o porquê dessas taxas não serem tão grandes como vocês gostariam de que o fossem. Portanto, como eu já disse, vocês têm de analisar várias taxas ao longo do Customer Flow. Neste vídeo vou apenas falar de Open to Realized, porque efetivamente são as taxas em que muitas vezes nós temos de trabalhar mais ativamente em B2C. No entanto, vocês têm de estar atentos até à fase Post-Experience, efetivamente o que é que se está a passar na conversão dos nossos EPs e devem analisar isso semanalmente em todas as corners. Portanto, quando falamos um bocadinho da taxa Open para Applied, que é a taxa onde B2C costuma entrar mais, normalmente as razões pelas quais nós temos uma baixa taxa de conversão nesta taxa é por vezes que o EP não tem claridade suficiente sobre o produto, ou seja, o que costuma acontecer aqui é que efetivamente não há uma boa venda, não há um bom sales speech para o EP e ele fica confuso relativamente ao tipo de experiência que poderá ou não fazer. E aqui entra a tal questão da gestão de expectativas, que tem de ser muito bem feita e tem de ser coordenada por PCXP. Depois, outra coisa que também costuma acontecer no que toca, por exemplo, a estágios ou ao voluntariado, é que o EP costuma estar à procura de uma oportunidade paga, porque como vocês já sabem, os EPs fazem um investimento para fazer uma experiência com a IESEC e efetivamente muitos deles querem ou preferem fazer uma coisa paga, por exemplo, até em Portugal, onde eles não têm de fazer o tal investimento. Portanto, isto também costuma ser um problema, se bem que agora, neste momento, os nossos estágios profissionais vão ser todos pagos. No entanto, até há bem pouco tempo isto era um problema relativamente aos nossos estágios. Outra coisa muito importante é o EP não ser contactado em 48 horas, ou até mesmo em 24 horas, que é o mais importante. O que é que acontece quando isto sucede? O EP faz sign-up na iesec.org, mas passados 3 dias ele já não se lembra que efetivamente o fez. Então, quando vocês o forem contactar via telefone, ele não se vai lembrar exatamente do que é que o fez querer candidatar-se in the first place. Isto é super importante nós sermos muito rápidos no nosso contacto com os EPs, de forma a conseguirmos vender então os nossos serviços, porque senão ele vai se esquecer o que é que fez o trigger para ele se candidatar ou para ele se inscrever no site ou até mesmo candidatar-se a uma oportunidade, ele pode descartar e deixar para mais tarde. E por último, também temos então as preferências do EP, tanto no que toca a IR Partners como também a oportunidades. Isto também advém da gestão de expectativas inicial, ou seja, se o EP não souber que nós temos países parceiros e que não trabalhamos com todos os países, o que poderá acontecer é que ele vai querer fazer voluntariado ou um estágio em países com os quais nós não trabalhamos. E no que toca a oportunidades acontece exatamente a mesma coisa. Se vocês venderem um estágio como um mero estágio, é normal que ele venha com as suas concessões sobre como é que a oportunidade deve ser, mas na IESEC nós temos tudo muito bem estruturado nesse sentido, portanto é importante desde o início vocês começarem com uma boa gestão de expectativas. Posto isto, e ao vocês analisarem estas razões, por exemplo, em Corner vocês teriam de arranjar soluções para garantir que estes problemas não continuem a acontecer. Então, por exemplo, se o problema é o facto dos EPs não estarem a ser contactados em 48 horas, então vocês têm de alinhar e criar um sistema com a GX para garantir que os membros estão efetivamente a fazer esse contacto.
Quando falamos da taxa Apply to Accepted, também temos bastantes razões pelas quais às vezes o EP desiste então antes de ser aceito na oportunidade, apesar de já ser candidatado. Por exemplo, o facto do EP não se candidatar a IR Partners, isto em termos de estágios profissionais é um grande problema, porque são precisos processos seletivos que são um bocadinho mais complicados e nesse sentido às vezes os EPs acabam por não ser aceitos pela Home Entity. Depois, no que toca, por exemplo, à diferença entre produtos, por exemplo, se vocês têm um EP que está meio confuso sobre para qual oportunidade é que se deve candidatar, ou mesmo para o produto que se deve candidatar, e não tiver o suporte inicial como deve ser, então o que acaba por acontecer é que ele acaba por desistir do processo ao perceber então que é algo que ele efetivamente não quer fazer. Outra coisa muito importante é o facto de haver má gestão de expectativas por parte dos membros, que às vezes não são verdadeiramente claros com os EPs, e isto pode ser muito bem colmatado apenas por uma educação muito forte aos nossos membros da organização. Outra coisa também muito importante acaba por ser as skills de comunicação que os membros possam ou não demonstrar consoante as necessidades também do nosso EP. E outra coisa muito importante acaba por ser o process time, especialmente em estágios profissionais que têm processos mais longos e então o EP acaba por desistir ou encontrar uma oportunidade noutro sítio. Quando falamos de Accepted to Approved, efetivamente, quando vocês chegam à parte do approval, o EP tem de pagar. Portanto, se os pais não tiverem noção que o EP se está a candidatar a uma oportunidade e o EP tiver feito o processo até este momento, o que acontece é que os pais podem perfeitamente recusar ou não dar dinheiro, que leva então a financial issues. Depois, outra coisa muito importante é se o EP se candidata a uma oportunidade e efetivamente ele não tem noção da sua própria timeline de universidade, ou seja, se ele estava para se candidatar a um estágio profissional ou até mesmo a um voluntariado, mas tem exames, por exemplo, ou acaba por ter exames a mais por fazer, ele não pode ir na experiência, não é? Porque senão acaba por chumbar a cadeiras. Depois outra coisa muito importante é que as expectativas iniciais não foram bem alinhadas, então se calhar o EP não sabe o que tem de pagar, ou não sabe quanto tempo é que tem de pagar, ou como é que a experiência vai suceder, ou a rapidez do processo, ou até mesmo o process time, então ele pode acabar por desistir. E também pode acontecer o EP encontrar oportunidades no outro lado, ou seja, mesmo que vocês consigam aprovar o EP no espaço de 2 dias, o que pode acabar por acontecer é que ele ao mesmo tempo pode estar à procura de outra coisa, então ele pode desistir do processo neste momento. Quando falamos de Approval to Realized, que é também uma taxa que às vezes está bem mais baixa do que deveria estar, mesmo que o EP já tenha sido aprovado e querem fazer uma oportunidade, efetivamente há muitos EPs que ficam à espera durante meses para irem realizar e fazerem a sua experiência. Ou seja, o que pode acontecer muitas vezes é que o EP pode enfrentar problemas de legalidade, ou seja, não ter o visto, não ter as coisas em ordem porque não tratou das coisas a tempo e não teve suporte também da ESEC. Outra coisa que também pode acontecer é, ao longo do tempo que o EP está à espera para ir fazer a sua experiência, pode ter problemas de saúde que não estavam previstos antes e isso também pode fazer com que ele desista da sua oportunidade. Outra coisa também muito importante é, mesmo que o EP já tenha pago e já esteja aprovado para realizar, imaginem que há algum problema com o país para onde o EP vai, os pais podem perfeitamente dizer que não querem que o filho não fique em segurança, então acaba por desistir. Mais uma vez temos a questão também da universidade e também pode haver uma comunicação não tão eficiente entre a Home Entity, neste caso a Host Entity, desculpem, e o EP também, que por vezes não dão as informações todas o suficiente e o EP pode ficar confuso ou querer desistir da sua experiência. E isto pode ser facilmente colmatado se vocês mantiverem boas relações com os vossos IR Partners. Portanto, no fundo, o que pode acontecer é muitas coisas, não é? Então, acho que vocês têm, acima de tudo, de analisar as principais razões pelas quais os EPs estão a desistir. Isto é muito fácil, basta conversarem com o EP, lançarem um fórum, garantirem que após ele desistir, vocês conversam com ele para entenderem, mapearem as principais razões e arranjarem soluções para estas coisas não acontecerem. Isto foram só alguns exemplos de algumas coisas que costumam acontecer, mas também está nas vossas mãos perceberem como é que é a vossa realidade local. Portanto, como é que nós devemos efetivamente atuar sobre as taxas de conversão? Vocês, enquanto B2C, têm de analisar as taxas de conversão, quer tenham CFH ou não no vosso comitê, e têm de o fazer no vosso BCXP Corner, porque dessa forma vocês conseguem garantir um maior alinhamento nas nossas estratégias de atração e também nas nossas estratégias de Customer Experience. Como vocês viram, em praticamente todas as taxas havia sempre a questão a expectativa inicial não foi bem alinhada. Isto pode ser muito facilmente comentado se BCXP fizer uma educação relativamente a sales pitch logo no momento em que o EP é contactado pela primeira vez através do telefone, não é? Então, se vocês alinharem bem esses processos, conseguem aumentar as vossas taxas de conversão.
Outras coisas que eu queria que vocês prestassem atenção é, tenham atenção à vossa timeline, se está na timeline de efetivamente vocês estarem a atrair EPs e estarem a convertê-los para eles serem approval, então vejam melhor essas taxas para garantirem que conseguem atuar rapidamente sobre isso. Se estamos na fase de preparation, por exemplo, porque é que os EPs estão a desistir da sua experiência, analisem bem isso, sejam um bom suporte para o GX, analisem sempre as vossas taxas de conversão em sinergia e arranjem estratégias em conjunto, em que não seja só B2C a trabalhar ou o GX a trabalhar, mas efetivamente façam as coisas em conjunto. E por último, vocês são os Ultimate Responsibles em trazer a data para o corner. Portanto, como eu já disse, não importa se não têm CFH, enquanto managers B2C, vocês têm de ser as pessoas que trazem essa parte mais analítica e estratégica para a vossa sinergia. Pronto. Basicamente é isto. Se tiverem alguma dúvida, já sabem que me podem contactar e também falarem com os vossos VPs B2C relativamente a isso. Beijinhos!